Olá, amigos, boa tarde. Nós vamos estudar um pouco hoje quem é a besta. Quem é a besta? Quero orar contigo, meu amigo. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, invocamos a tua presença aqui neste lugar. Na mente minha, na mente de todas essas pessoas que vão ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Então, amigos, vamos dizer a besta. Vamos pensar em Babilônia. Babilônia é uma ideia antiga, uma ideia. É claro que é instigado pelo poder de Satanás. Ele foi que teve a primeira ideia lá no céu. Ele se propôs a trabalhar contra Deus. A sua argumentação era que a lei de Deus era impossível de ser guardada. Você já viu este argumento aqui na Terra? As pessoas dizem, olha, não podemos guardar a lei de Deus jamais. Ela é impossível de ser guardada. Você já viu esse argumento? Sabe de onde esse argumento está vindo? Quem primeiro usou este argumento? Ele, com a sua política, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu. E com esse mesmo pensamento, com essa mesma ideia, ele desceu aqui para a terra. E lá no Jardim do Éden, ele usou essa mesma ideia. E quando Jesus Cristo também nasceu, ele usou essa mesma ideia, através do rei Herodes. E ele vem usando essa mesma ideia. Ele usa instituições, sistemas e até pessoas. Ele sempre gostou de imitar a Deus no que Deus faz. Ele sempre quis ser igual a Deus. E hoje, ele se assenta no trono como se fosse o próprio Deus. Babilônia. Então, queridos amigos, o objetivo de estudar as Escrituras é para compreender, para fazer aquilo que é correto e se preparar da forma correta. Este é o objetivo de quem estuda as Escrituras. Quem é a besta? Nós sabemos que teve duas fases. Daniel fala de 4 animais. Daniel capítulo 7, de 1 a 4, fala em 4 animais. Ele diz que o primeiro animal, o leão, o segundo animal, o urso, terceiro animal é o leopardo, e o quarto animal, dizendo ele no verso 7, que o quarto animal, ele é terrível, espantoso. Daniel é a profecia. Apocalipse é a revelação da profecia. Esse quarto animal que tem dente de ferro e unhas de bronze. Veja comigo a descrição deste quarto animal. Quando estamos falando em reinos, nós estamos falando aqui do quarto reino na terra. Depois disso, o verso 7, Daniel 7:7, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais
que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. O verso 8, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grande coisas. Querido, não é fácil. Então aqui no verso 20, diz o seguinte, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros, eu olhava e eis, verso 21, e eis que este chifre fazia guerra, os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23, disse assim, o quarto animal, presta atenção, a pergunta é quem é a besta? O quarto animal significa rei, o reino, o quarto reino, diz aqui, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos, diferente de quais todos? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma na fase pagã e Roma agora na fase papal. Então esse quarto animal é Roma na fase papal. Ele devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. O verso 24, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. E eu pergunto para você, meu amigo, que é uma pessoa que tem o desejo de se salvar, você faz parte dos santos do Altíssimo? Você se considera uma pessoa que foi escolhida por Deus para ser salva? Você se considera uma pessoa compromissada com a palavra de Deus? Você acha no seu íntimo que você está se preparando de maneira adequada para quando Jesus aparecer você está de pé, cantando o cântico da vitória, o cântico de Isaías 25:9? Você tem essa convicção de que Jesus voltando você não irá se perder, não está despreparado? Pois é. Aqui está dizendo que esse poder iria proferir palavras contra o Altíssimo e destruir os santos do Altíssimo. Você já fez uma averiguação se de fato o que você está crendo, se de fato o que você está acreditando não está lhe destruindo? Porque o que você está praticando e está acreditando, o que eu estiver, ou está me edificando ou está me destruindo. Se é realmente os mandamentos de Deus que você está e eu estou praticando, nós estamos nos edificando, fazendo aquilo que Deus com seu dedo escreveu e pediu para fazer. Agora, se eu estou pisando nos 10 mandamentos de Deus, eu estou me destruindo. O mundo inteiro diz que não tem que guardar os 10 mandamentos, que nós estamos no tempo da graça e que Jesus Cristo veio para abolir a lei. Mateus 5:17 diz que eu não vim abolir a lei e nem os profetas, vim cumprir. E depois diz no final, lá no verso 18, olha, importa que se profetize mais um pouco.
porque não acabou. A lei de Deus representa o caráter de Deus. E quem estiver pisando na lei de Deus, como está dizendo aqui, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Houve esse poder, o chifre pequeno, o quarto reino na terra. Ele tentou mudar a lei de Deus, colocando nos 10 mandamentos, lá nos 10 mandamentos, onde Deus diz: lembra-te do dia de sábado. Pediu para que você lembrasse enquanto você vivesse. Ele tirou esse mandamento e colocou para você o quê? Guardai domingos e festas. Ele pegou essa verdade do sábado e jogou por terra. E colocou o domingo em seu lugar. Esse poder, esse quarto reino na terra. Então, queridos, a Bíblia só serve se nós estudar ela legitimamente. Se nós for estudar ela por conveniência, ou por passatempo, ou por hobby, ela não vai servir para nós. Ela não vai servir para nos orientar. Mas se nós cavar fundo, nós vamos encontrar sim a verdade. Aqui ainda no capítulo 8 de Daniel, no verso 9 a 12, olha o que diz aqui, ó. E de um deles, de um dos chifres, saiu um chifre muito pequeno, desse mesmo poder estou falando, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Aqui já é outra profecia do carneiro, né? Do carneiro que tinha dois chifres e do bode que tinha um chifre só no meio da sua testa e que veio e destruiu o carneiro. Esta é uma outra profecia, mas significando a mesma coisa. E o verso 10 diz aqui, ó, e se engrandeceu, né? Aquele bode, até o exército do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e pisou. E se engrandeceu, verso 11, até quanto o príncipe. Quem é o príncipe do exército? E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. E agora diz o verso 12 aqui, ó, e lançou a verdade por terra, e o fez e o prosperou. Esse quarto reino na terra, ele lançou a verdade de Deus por terra. Ele pisou nos 10 mandamentos de Deus. Lá o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas hoje as pessoas dizem que adoram a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Você veja que eu procurei o terceiro Deus, Espírito Santo, e eu não achei ele na Bíblia. Eu achei Deus, o Pai, Jesus Cristo, seu Filho, que pode ser chamado de Deus, porque Deus, lá em Hebreus capítulo 1, verso 6, concedeu adoração ao Filho. Se ele recebeu o direito de ser adorado, então ele também pode ser chamado Deus, porque é Filho de Deus. Ele herdou esse nome do seu Pai. Mas o terceiro Deus, chamado Deus Espírito Santo, eu confesso para você que eu não achei. Eu encontrei a expressão, o Espírito de Deus. O Espírito do próprio Deus. Então pegaram o Espírito do próprio Deus e colocou no terceiro Deus. Colocou o Deus Pai e o terceiro Deus, chamado Deus Espírito Santo. E eu pergunto para você, qual desses dois é o Pai de Jesus Cristo? Qual dos dois é o Pai de Jesus Cristo? Veja que isso cria uma certa confusão na mente daquele que quer compreender as Escrituras. Porque a Bíblia toda dizendo, há um só Deus e Pai, e o seu Filho Jesus Cristo. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse que você vai encontrar sempre essa expressão. Há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8:6, João 17:3, Efésios 4, verso 6, certo? 1 João 1, verso 3, e você vai, Romanos 8, você vai procurando na Bíblia e você vai encontrando sempre a expressão. Esta expressão. Então, mexeu nos mandamentos de Deus. Colocou lá guardar domingos e festas. Esse poder. Mexeu nos dias da semana. Colocou o dia que começa do pôr do sol a pôr do sol, como Deus havia feito lá em Gênesis. Quando na primeira página de Gênesis que Deus fez a criação, é a tarde e a manhã, um dia.
de uma tarde a outra, um dia, eles colocou para 12 horas da noite. Que o dia começa 12 horas da noite. Todo dia 12 horas da noite, termina um dia e começa um dia. Mudou. Certo? Então, queridos, se estudarmos a Bíblia, nós vamos ver qual é o poder que está reinando na terra. Qual é o poder que está dominando na terra. Agora, vem aqui comigo. Eu fui procurar descobrir as coisas, porque eu estava na igreja estudando a Bíblia. E eu descobri as coisas que eu precisava descobrir. Por exemplo, eu não sabia que existia o Concílio Mundial de Igreja. 20 anos na igreja, ninguém me falou que existia o Concílio Mundial de Igreja. Que foi feito esse Concílio Mundial de Igreja pelo ecumenismo. O ecumenismo é o órgão que regula esse Concílio Mundial de Igreja, e todas as religiões terão que fazer parte desse Concílio Mundial de Igreja para ser reconhecido como igreja pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ela que é a fonte do ecumenismo. E a igreja que não estiver no ecumenismo, no Concílio Mundial de Igreja, não é considerado como igreja. Pode pesquisar na internet e você vai encontrar. Coloque lá na internet, WCC ou WCI, que você vai encontrar o Concílio Mundial de Igreja. Só que esse Concílio Mundial de Igreja envolve todas as religiões no ecumenismo, num só batismo e numa só doutrina, que é a doutrina da Trindade. Certo? Essa doutrina, ela está universal em todas as religiões. E fiquei curioso, porque eu queria saber, na minha cabeça poderia ser uma coisa verdadeira, porque estava em todas as religiões. Agora deixa eu te perguntar aqui, que será que é assim mesmo que a Bíblia diz? E para que colocou na Bíblia, não terás outros deuses diante de mim? Ah, eu não adoro 3 deuses, eu adoro um Deus em 3 pessoas. Mas cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Me mostre ela na Bíblia, que eu não achei a terceira pessoa. Então, queridos, Apocalipse 13, vamos para lá. Apocalipse 13, verso 1. Aqui, respondendo a sua pergunta, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Observe isso aqui, interessante, né? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, nesses 10 chifres tem 10 diademas. Diademas é coroa. Coroa é símbolo de vitória. Então, em cada chifre tem um diadema. E nas cabeças, sobre as cabeças, tem um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Essa besta de Apocalipse 13:1, ela tem incorporado nela as características e os poderes desses 3 reinos que existiam antes. Quais foram eles? Babilônia, representada aqui pelo leão, verdade? Medo-Persa, representado pelo urso, e o leopardo, representado pela Grécia. Os 3 primeiros reinos que houve antes de Babilônia. Então esses 3 poderes, esses 3 reinos, eles estavam sendo conduzidos por um poder que trabalhava por trás deles, um poder que trabalhava oculto, mas fazendo com que esses impérios avançassem para frente, fazendo todas as suas obras. Então esse mesmo poder veio para o 4º reino, que é o 4º reino na terra, trazendo toda a bagagem dos 3 primeiros reinos que já existiam. E aqui diz, e o dragão deu-lhe o seu poder. Quem é o dragão? Aqui, se você pegar aqui, voltando a página aqui, em Apocalipse 12, verso 9, diz aqui, ó, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão aqui é Satanás. Então Satanás deu-lhe o seu poder, o seu trono, deu seu trono e grande poderio. Aqui
aqui agora vem o seguinte: o papado surgiu realmente, ele se estabeleceu em 508, no ano 508. Mas começou a sua supremacia no ano 538. O tempo da Idade Média, onde teve a Inquisição, né? Os 1260 anos, ou seja, um tempo, tempos e metade de um tempo. Um ano, um tempo. 2 anos, tempos. E metade de um ano, 6 meses. Então, 3 anos e 6 meses, que dá 1260 dias, que na profecia, dias literais na profecia se tornam dias proféticos. Então, são 1260 anos, começando em 538 até 1798. Durante esse tempo, houve a Inquisição. Milhões e milhares de cristãos foram mortos por esse poder. Eram mortos por quê? Porque não podia ler a Bíblia, não podia ler a Bíblia. A Bíblia era só para o clero. Não podia falar em nome de Jesus, pregar a doutrina de Cristo, que era perseguido e era morto. Muitos. E esse poder vai responder diante de Deus por isso que fez. Isso que é a besta. A besta é esse sistema, esse poder político e religioso, porque é a única religião que é uníssa com o Estado. É o poder civil com o poder religioso unido. Observe para você ver se tem outra religião unida. É a única que é unida com o Estado. Poder religioso e poder civil, poder eclesiástico. E esse poder está imperando, agariando as religiões, unindo todas as religiões para promover a paz no mundo. E as pessoas querendo paz, com medo da violência, estão realmente se unindo, achando que vai ser uma coisa maravilhosa, mas a profecia precisa se cumprir. Porque a Bíblia diz que as igrejas iriam se unir. E depois da união das igrejas, vai ser expedido um decreto por esse poder. Um decreto chamado decreto dominical. Porque esse poder alega que mudou os mandamentos de Deus por a sua própria autoridade. Porque a Bíblia não ordena mudança. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que a Bíblia saiu da igreja. E não a igreja da Bíblia. Então ela tem autoridade de mudar a Bíblia. Certo? Autoridade essa que Deus não deu nas Escrituras de ela e nem ninguém mudar. Então, querido, as igrejas estão todas já unidas, já estão unidas. Isso está lá aqui em Apocalipse, capítulo 16, verso 13. Se você quiser acompanhar comigo, leia comigo. Está aqui, ó. Dizendo aqui, ó. E da boca do dragão, já disse que o dragão é Satanás. E da boca da besta, eu já disse que a besta é o papado na sua forma papal. Foi no paganismo, na sua forma pagã. E agora é na forma papal. É um sistema, um poder político e um poder religioso, um poder eclesiástico, juntos. Esse sistema que tem as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus ensinamentos, que na Bíblia é chamado de vinho da sua prostituição. Então as pessoas estão bebendo desse vinho, estão assimilando essas doutrinas, esses ensinamentos paganizados, idolátricos, estão vivendo embriagados sem compreender a Bíblia, por causa que estão metidos nas tradições dos homens. Então aqui no verso 13, da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. O verso 14, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para congregar, para juntar, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então é isso que esse poder está fazendo. Só que esse poder não está só. Porque aqui fala em 3 espíritos imundos. E aqui está dizendo da boca da besta, da boca do dragão e da boca do falso profeta. Dragão, Satanás.
agindo através da instituição. Besta o papado, o sistema religioso e eclesiástico, o sistema político e religioso, que está unido com o Estado. Da boca do falso profeta, o protestantismo que pisa nos mandamentos de Deus é chamado de protestantismo apostatado. Então, esses três estão unidos: espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado. Estão trabalhando unidos para congregar o povo, todos de um lado só, para o grande dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. Só que tem uma coisa: esses que forem enganados irão receber o sinal da besta, desse sistema. E vão pisar na lei de Deus e não vão receber o sinal de Deus, que está lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20. O sinal de Deus, o único mandamento que descreve Deus como o Criador de todas as coisas, é tirado fora. Tirou fora. E não há como você provar por outro mandamento, porque Deus lá diz que Ele é o Criador dos céus e da terra, e de tudo que há. Tiraram fora e colocou no seu lugar o domingo, um domingo espúrio, um dia espúrio de guarda, que na Bíblia está dizendo que é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Colocaram como o 7º dia da semana, para ser observado e ser guardado. Você vai fazer isso? Querido, então é isso aí. A palavra de Deus, ela traz para nós maravilhas. Agora, voltando para Apocalipse 13, tem um detalhe bem importante aqui, que eu gostaria que você prestasse atenção. Aqui em Apocalipse 12, verso 3, olha o que diz: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Quem é o grande dragão vermelho? Que também tem 7 cabeças, e que também tem 10 chifres. Então, aqui você observa que é uma semelhança. Aqui no livro de Apocalipse 17, vem aqui, Apocalipse 17, Apocalipse 17, verso 3, olha o que diz aqui, ó. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta cor de escarlata também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então está dizendo aqui que a igreja, a mulher. Igreja é mulher na profecia. Uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia. Então, a igreja, a mulher, está assentada sobre essa besta, que é esse poder eclesiástico, político e religioso. Esse poder que está unido com o Estado. Está carregando essa igreja. Então, aqui está respondido para você quem é a besta. E de onde que ela recebeu esse poder. E por quem ela está sendo carregada. Vou interromper esse vídeo para prosseguir no próximo. Que Deus possa colocar em nosso coração o desejo de obedecê-lo e amá-lo e cumprir com a sua palavra. Fica com Deus em nome de Jesus. Fica com Deus.